Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Gabriel, tenho 26 anos. Atualmente eu estou cursando o quarto semestre de Ciências da Computação na Universidade de Brás Cubas, aqui em Mogi das Cruzes. E esse é o nosso projeto, né? É um mini curso de teoria dos grafos. A matéria está sendo ministrada pela Andrea Ono Sakai, que é o nome dela, a nossa professora. E bom, bora lá começar então com a nossa aula. Aqui estão as boas-vindas, né? Que aqui a gente vai estar vendo um pouco sobre a estrutura matemática e as suas aplicações da teoria dos grafos. Bom, esses aqui são os professores que vão estar ministrando as aulas. Sou eu primeiro aqui, o Gabriel Nascimento, o segundo é o João Vitor e o terceiro é o Gabriel de Souza Gava. Bom, nossa primeira aula, conceitos básicos sobre os grafos. Vamos lá. Um gráfico, um grafo é um conjunto de pontos e vértices que eles são conectados por linhas e arestas. Ele é essa estrutura matemática aqui inteira que representa relacionamento entre diversos tipos de entidades. Né? As estruturas matemáticas, elas são um relacionamento entre esses objetos, que são os vértices no caso, que são esses pontos aqui, onde eles têm as informações correspondentes a eles mesmos, e os seus relacionamentos, que são as arestas, que são as linhas que determinam o relacionamento entre diferentes tipos de entidades. Aqui. Como exemplo, como a gente pode ver aqui, a gente tem as redes sociais, né, onde que são os vértices, que são os pontos que detêm a informação, eles são representados pelas pessoas, e o relacionamento entre essas pessoas são as arestas, que são aquelas linhas que conectam esses diferentes tipos de entidades. Assim como as amizades, né? A gente tem um perfil de uma pessoa numa rede social e o relacionamento dela com outro perfil, com uma página ou com alguma outra coisa dentro dessa própria rede é o relacionamento. E outro exemplo também são os mapas, né? Que os vértices representam as cidades, que são os pontos que detêm as informações novamente, e as arestas elas representam as estradas, que ligam esses pontos aos outros. E também, né, o nosso último exemplo aqui, tem as árvores filogenéticas, que os vértices representam as espécies, né? E as arestas representam as relações evolutivas, que é a junção de uma espécie com a outra, dá uma espécie nova. Então assim a gente tem o próprio relacionamento e o fruto desse relacionamento. Isso é muito interessante para a gente estar entendendo aonde as coisas vão, da onde que a informação está, para onde ela vai, de onde ela volta. É bem interessante a gente estar se atentando a isso. Bom, para começar, como as operações básicas, né, da teoria dos grafos, a gente tem a adjacência. A adjacência, ela diz que dois vértices, eles estão adjacentes, eles estão conectados pela mesma aresta. É como a gente pode estar vendo aqui na nossa tela, como o número 3 e o número 1 aqui. Eles são adjacentes por quê? Porque a mesma aresta liga esses dois pontos. Assim como do 1 e o 5, do 1 ao 2, do 2 ao 6, do 4 ao 5, assim infinitamente, né, dentro das possibilidades de relacionamentos que a gente tem nesse exemplo aqui que foi mostrado. Aqui, nosso próximo. O que são caminhos? Caminhos, eles são sequências de vértices, ou seja, são sequências de caminho que essas arestas têm que percorrer para poder se relacionar com outras. Olha aqui que a gente vê aqui, ó. A gente tem o número 5 aqui. Ele o quê? Ele se relaciona com o número 1, porque ó, essa aresta dele aqui, ela diz a direção do relacionamento, então não é algo que a gente consegue ficar perdido assim. A gente tem uma direção para a gente poder estar se localizando. Então a nossa entidade de número 5, ela se relaciona com a entidade de número 1, ela aponta para o número 1, e a número 1, sequencialmente, ela aponta para o número 3, sequencialmente aponta para o número 6, então acaba meio que virando um relacionamento, a direção finita, né, dos relacionamentos dentro desse exemplo que a gente tem aqui. Bom, o que são os caminhos? Como que a gente pode estar vendo aqui no exemplo? Sequências de vértices e arestas que conectam dois vértices. Ou seja, a gente pegar como exemplo aqui a nossa entidade de número 5. A aresta dela, né? A aresta dela, ela aponta, né? O relacionamento dela aponta para a nossa entidade número 1, que sequencialmente ela aponta para a entidade número 3. Isso mostra que para esse tipo de relacionamento acontecer,
você tem que passar de uma entidade para outra. E ela dá a direção para você não se perder e você poder se localizar dentro daquilo que você quer entender. Bora pro próximo. O que são ciclos? Ciclos são caminhos que começam e terminam no mesmo vértice. Como que a gente pode tirar de exemplo aqui? Essa primeira sequência que nós temos aqui na imagem aqui. A gente tem o que? O vértice de número 1, ele se conecta com o vértice de número 2, que ele pode se conectar com o vértice número 4 e que ele se conecta com o número 3, que volta para o número 1. Então, é um ciclo, ou seja, são os caminhos que eles vão sempre se repetir aqui dentro desse relacionamento e é isso. É bem direto e fácil da gente tá entendendo. Outro exemplo aqui mesmo, nessa imagem mesmo, é com o 6 aqui, ó. O 6 ele se relaciona com o 7, o 7 pode se relacionar com o 5, assim como ele se relaciona com o número 8 também. Mas dentro dessa parte aqui da estrutura a gente pode estar analisando de que o 6 se comunica com o 7 com o 5, o 5 com o 6 e assim, né, infinitamente dentro dessa estrutura que a gente está observando aqui. No próximo a gente tem componentes conectados. O que é isso? São conjuntos de vértices que são conectados por caminhos. Se a gente voltar aqui nos slides, a gente vê o que é o caminho. O que é um caminho? É uma sequência de vértices e arestas que eles conectam dois vértices, ou seja, só é uma coisa seguida da outra para poder estar acontecendo. Vamos voltar aqui agora para o slide certo? Vamos lá. Se a gente analisar aqui o zero ele se relaciona com 1, que 1 se relaciona com a entidade 2, que a entidade 2 se relaciona com a entidade 3, que é a entidade 0. Ou seja, é um ciclo entre essas entidades e os seus relacionamentos. Fica bem fácil, bem direto de ser entendido. Bom, é isso. A aula foi concluída aqui agora. Espero que tenha ficado bem claro essa primeira parte aqui de introdução à teoria dos grafos. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Até a aula 2 e a aula 3. Valeu! Supposed to be. You'll figure that out. I'm not worried about you. Keep your